Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Entrevistando e no programa de hoje nós vamos conversar com a jornalista Débora Alves, que nos contará um pouquinho do seu livro Viagem a Bordo das Comitivas Pantaneiras. Débora, seja bem-vinda. É um prazer em tê-la conosco aqui na TV Pantanal, no Entrevistando. Muito obrigada, Felipe. Obrigada por essa oportunidade de falar desse trabalho que eu realizei. Débora, esse livro nós sabemos que ele é um fruto de um mestrado que você fez aqui na Uniderp. Esse tema, comitivas pantaneiras, como que surgiu essa ideia? Quando eu me interessei em fazer o mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, eu procurei o professor Heron Brum, que ministrava a disciplina de comunicação neste mestrado, e falei para ele da minha vontade, do meu interesse em fazer o mestrado, e apresentei alguns temas que eu gostaria de estudar. E aí, quando eu falei das comitivas pantaneiras, que é um tema que ele também já conhece, que ele também já estuda, ele fez um desafio. Ele falou, olha, para estudar as comitivas pantaneiras, você tem que viajar com elas para você entender como é uma comitiva pantaneira. E ele perguntou para mim se eu topava. Eu falei, claro, óbvio. Aceitei na hora. Aí nisso ele já me passou alguns livros para eu estudar e falou, agora você vai para o processo seletivo, aí depois que você passar no processo seletivo a gente volta a conversar. E aí eu passei e durante o curso a gente conversava muito, li algumas coisas a respeito, mas sobre o homem pantaneiro, o homem comitiveiro, tinha muito pouco na época. Era mais sobre... A comitiva mesmo, né? Sobre o universo rural, mais sobre o gado em relação ao nosso estado, do que propriamente ao trabalho do peão pantaneiro. E aí foi uma experiência muito boa. E para você fazer esse trabalho, certamente você teve que vivenciar, igual você acabou de falar. Como foi essa vivência, né, na comitiva que você escolheu para fazer o livro? Primeiro eu tive que entrar em contato com os proprietários da comitiva, que os proprietários da comitiva é um casal, Dona Edith e seu Wilson. Eles tinham na época os animais. O proprietário da comitiva é quem tem os animais de montaria. São 21 animais, são 21 muares. São burros, são... Cavalos? Cavalo não. Cavalo a gente não usa muito no Pantanal para esse serviço, porque é um serviço muito rudimentar e o cavalo não aguenta muito. Já os muares, eles aguentam mais a lida no Pantanal. Eu entrei em contato com esse casal, eles autorizaram a minha viagem, e aí quando eu encontrei com os peões, eu tive 2 tratamentos. O condutor, que ia ficar sobre a responsabilidade de me cuidar, e os demais peões, só que os demais peões não olhavam para mim. Eles de chapéu, sim senhora, sim dona, não dona, e eu tentando entrevistá-los, e eles sim, não, e eu não entendia. Eu achei que eu não era bem-vinda ao grupo. Aí, com o passar do tempo, com as viagens, eu percebi que eles são muito respeitadores. Então, eles não olhavam no olho por uma questão de respeito. E me chamavam de dona também por uma questão de respeito. Com o passar dos dias, eles foram tendo mais intimidade e foram conversando. E aí sim eu fui conseguir entrevistá-los no decorrer da viagem. Certamente você teve algumas dificuldades, né, nesses 12 dias que você passou na comitiva. Quais foram as dificuldades? Se você quiser destacar a dificuldade delas, você fica à vontade. Eu viajei na época da seca, foi em novembro de 2007. Era uma seca muito grande no Pantanal, então a principal dificuldade que eu senti foi a falta de água potável. A gente não tinha água potável para tomar. Eu tinha água que eu coloquei no cantil quando eu saí na viagem, no primeiro dia, mas ela logo se acabou. E depois a gente tinha que tirar água dos curichos, e os curichos são barrentos. E o que os peões faziam? Primeiro, os peões vão, tiram, enchem os cantis com aquela água do curicho para depois dar para o gado beber. Só que eu fiquei imaginando o seguinte, nós estamos pegando a água primeiro, depois o gado vem, bebe, e aí quando ele está bebendo, ele está fazendo lá as necessidades dele. Mas e a comitiva que passou antes por aqui? Eu fiquei imaginando, mas e a comitiva? Eles também têm aqui, estrume aqui, de gado aqui, de vaca e gado.
Mas aí decantou, né? Você fica imaginando, não, decantou, tá lá no fundo, então positivo. Pensar positivo, exatamente. Aí, e o tereré, aí a água quente, naturalmente, porque a gente viajava durante o dia, então a água quente. E o tereré, a erva servia para filtrar as impurezas que tinham nessa água. Então, essa foi a principal dificuldade. E é como a comida é salgada em função da carne seca, o charque, eu sentia muita sede. Muito salgada, né? Muito salgada e sentia falta de frutas para matar essa sede, essa vontade de doce. Só que no meio do Pantanal não tem fruta, não tem frutas. E aí, assim, eu consegui numa fazenda, na sede de uma fazenda que tinha um limoeiro e eu pedi autorização para pegar alguns limões e foi o que me salvou durante o restante da viagem, porque aí, depois do almoço, eu chupava o limão para matar a sede. Nossa, matava a sede que ele... Matava a sede, porque aí corta o sal da carne. E aí você consegue viajar o restante do dia, o restante da marcha, sem tanta sede. E a gente sabe que no meio do Pantanal não tem tecnologia, né? Os homens pantaneiros, eles não costumam usar celular, naquela época, computador. Então, como foi você, nesses 12 dias, passar durante a comitiva sem tecnologia, sem celular, sem se comunicar com a família? Não sei se você tinha comunicação. Foi uma experiência bem diferente mesmo. Porque lá você fica longe da tecnologia, não só do telefone e do computador, mas longe da TV e do que está acontecendo na capital, no estado, no país, porque você está no meio do mato e viajando e raramente você encontra um viajante pelo caminho. Assim, o condutor tinha um celular que era um celular rural, que ele tinha antena porque ele precisava se comunicar com o dono da comitiva e com o dono do gado. Então, ele me emprestou o telefone quando estava terminando a viagem para eu avisar o meu noivo na época para ele ir me buscar. Porque durante 11 dias eu fiquei incomunicável. Eu não conversei com ninguém, eu não falava em casa, eles só sabiam que eu estava viajando na comitiva. Então, você fica realmente incomunicável, você sente falta de informação, você sente falta da televisão, os seus valores mudam, porque assim, o que adianta eu ter dinheiro aqui no meio do mato se eu não posso fazer nada, não posso comprar nada? A não ser quando a gente encontrava alguma mercearia, algum bolicho nos vilarejos. Mas roupa, por exemplo... Eu tinha roupa e não precisava ser uma roupa de marca. Então você começa, em alguns dias, eu comecei a pensar nisso, na questão do consumismo, na questão dos veículos de comunicação, mas a gente sente muita falta. É um outro universo, é uma outra realidade do que nós estamos acostumados aqui na cidade. E quando a gente fala em comitiva pantaneira, certamente vem na nossa cabeça a pessoa do homem, né? O homem pantaneiro, o homem peão, o capataz, igual você falou, o capataz que é da comitiva, que foi o responsável por você. Como que foi passar esses dias com 7 homens, né? Foram 7 homens que acompanhou, e como que foi o tratamento específico deles com você? Quando eu cheguei, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, porque eu não conhecia nenhum deles. E eu sabia que eu era uma mulher no meio de 7 homens. Mas a dona Edith, quando ela autorizou a minha viagem, ela me deixou tranquila em relação, olha, fica tranquila que o seu Luiz é uma pessoa de confiança e ele vai cuidar de você. Então, assim, durante a viagem, ele estava sempre ao meu lado. Eu viajava na culatra. A culatra é o fim da comitiva. O gado está na sua frente e você pega toda a poeira no rosto. E o capataz, condutor, ele sempre fica ali de último porque ele precisa olhar tudo. Ele precisa olhar o gado, ele precisa olhar os peões, como eles estão posicionados. Ele não pode perder um animal de vista e, além disso, ele tinha que cuidar de mim. Então, ele viajava sempre ao meu lado. Ele tinha que sair, fazer as atividades dele, mas eu ficava sempre no lugar que ele sabia que ele podia me ver. E à noite, para dormir, a gente montava rede. Eu não tinha habilidade para montar a minha rede, nem o mosquiteiro, então era ele que montava para mim. E sempre
do lado da rede dele. Então ele montava a rede, próxima da rede dele era a minha, e os demais peões achavam outros lugares longe para montar a rede. E aí, assim, antes de viajar, eu comprei um canivete e coloquei no bolso, né? Porque eu fiquei com medo, né? Falei, se eu precisar me defender, eu tenho um canivete, porque eles andam com a faca deles para cortar o que eles precisarem. Mas no segundo dia eu perdi o canivete. Eu fiquei até tranquila, falei assim, eu não vou precisar. Foi só um medo antes de chegar, porque depois que eu cheguei e vi a receptividade, vi o respeito que eles tinham por mim, então assim, eu acho que na verdade, eu acho que eu mesmo quis desfazer do canivete para dizer, não, eu estou realmente numa pesquisa, estou aqui para saber como é o dia a dia do homem pantaneiro nas comitivas. Sobre o seu livro, né, Viagens a Bordo das Comitivas Pantaneiras, nós sabemos, ele foi lançado em dezembro de 2014, né, e ele teve, no ano de 2015 até no comecinho desse ano, uma grande repercussão em todo o Brasil. O que você acha, qual foi a sua sensação, né, de ver o seu livro, o seu trabalho de mestrado sendo falado em todo o Brasil, e se você projeta uma nova edição? Sim, primeiro eu fiquei surpresa e muito feliz, porque quando ele foi divulgado nacionalmente, foi um colega que pediu, falou, olha, eu vou presentear. E ele realmente presenteou, então por isso que houve essa divulgação nacional. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo triste, porque a edição já está esgotada desde o início de 2015. Então, assim, as pessoas começaram a me procurar pelo Facebook. Olha, eu procurei nas livrarias aqui em São Paulo, procurei nas livrarias em Goiânia e não achei. Falei, olha, está esgotada, nós estamos trabalhando numa segunda edição, porque tem uma parceria com o FIC, a primeira edição foi com recursos do governo do estado, do FIC, do Fundo de Investimento à Cultura, e agora eu me inscrevi novamente para a segunda edição. Então, eu estou esperando o resultado do edital para lançar a segunda edição. Aí a segunda edição vem ampliada, revisada, com novas fotos, com novas informações, com uma personagem a mais, que é surpresa, vocês vão ver nessa segunda edição. Comprem o livro. Comprem o livro. Então eu fiquei muito feliz com essa repercussão e por mostrar Mato Grosso do Sul, a nossa cultura aqui do nosso estado. Certamente também nós, no meio do Pantanal, você no meio do Pantanal não tinha muitos recursos para tirar as fotos, né? Eu queria saber quais equipamentos que você levou para tirar essas fotos. Quem tiver a oportunidade de comprar o livro vai ter bastante fotos bonitas, fotos com boas qualidades, mas não foi tão fácil tirar essas fotos no meio do Pantanal. Como que foi esse trabalho? Eu levei uma máquina, uma Sony 5.1, uma máquina caseira, digital. Na época, em 2007, era o que tinha de tecnologia, mas era caseira, completamente, assim, não era profissional, era amadora mesmo. Mas quando eu fui, eu tinha intenção de escrever. Então eu levei 2 caderninhos, uma caneta e escrevendo tudo. Aí eu fui tirando foto e vi que as fotos ficavam bonitas, estavam ficando bonitas. Eu tirei 1.600 fotos. Eu levei um cartão de memória de 4 GB, que era o máximo que tinha na época. Hoje 4 GB, hoje 4 não dá nada, mesmo porque hoje as fotos têm 12, tem muito mais, tem Full HD que ocupa muito espaço. E eu fiquei surpresa com a qualidade das fotos. E aí, assim, consegui ampliar o máximo possível para colocar no livro. E aí toda a página par tem uma foto. Então, virou a página, tem uma foto. Virou uma página, foto e texto, foto e texto. Porque quem não quiser ler, ele vai ler o livro através das fotos. E, assim, eu me arrependi na época de não levar uma câmera de vídeo ou de levar uma equipe de reportagem junto, porque eu achava que ia interferir no trabalho. Mas com o decorrer da viagem, eu percebi que se eu tivesse levado uma câmera de vídeo, porque essa Sony, na época, ela não tinha o recurso de filmar. Ela só tinha o recurso de fotografar. E eu me arrependi por isso. Eu pretendo ainda fazer uma outra viagem, do início ao fim, e aí sim registrar em imagens para fazer um documentário sobre as comitivas pantaneiras de Mato Grosso do Sul. E qual é a grande mensagem que o livro, né, Viagens a Bordo das Comitivas Pantaneiras, quer passar para o leitor?
que no Pantanal as comitivas pantaneiras são essenciais. Tem fazendas que o caminhão não chega. Então, as comitivas pantaneiras vão chegar, são necessárias no Pantanal, principalmente no fundão do Pantanal. Existem duas correntes. Uma que defende que um dia as comitivas vão desaparecer e outra corrente que diz que as comitivas não vão desaparecer. Eu acredito na corrente que elas não vão desaparecer. Elas diminuíram com o tempo, porque antigamente as comitivas se cruzavam muito pelas estradas boiadeiras. Mas elas são essenciais porque o fazendeiro, o produtor rural precisa das comitivas. E é um trabalho que eles precisam ter experiência. Você imagina você carregar 1.200 animais, que é assim, um valor de mercado absurdo, é assim, milhões de reais, você tá transportando milhões de reais, um patrimônio de milhões de reais de um produtor, e você não tem GPS pelo caminho. Você tem que ir no rumo. Vai no rumo, e eles conhecem esse rumo. E eu perguntava para eles, como é que vocês sabem o caminho? Olha, a gente sabe que ali vai ter uma árvore tal, ali vai ter o curicho tal. É como se eles tivessem um mapa do Pantanal na cabeça e um GPS, que eles seguiam aquela batida certinha. A gente se perdeu uma vez porque começou a virar o tempo, começou a criar um temporal, e aí nós estávamos próximos estávamos à margem do Rio Paraguai, e aí eles não tinham certeza para exatamente o rumo da fazenda, e eles precisavam ir certeiro, porque se anoitecesse, não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. E assim, o trabalho das comitivas funciona com a luz do dia. Amanheceu, 4h30 da manhã, eles já estão acordados, se reunindo, tomando café, juntando a tropa para seguir viagem. E 5 horas da tarde, esse gado já tem que estar apeado, ele já tem que estar ou no mangueiro ou na cimbra para passar a noite. Porque sem a luz do sol, sem a luz do dia, é impossível viajar no Pantanal. A probabilidade de você perder um animal é muito grande. Tudo bem, Débora, foi um prazer receber você aqui. É uma honra estar entrevistando você, né? A honra é minha. E a TV Pantanal sempre vai estar de portas abertas. E muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado também pelo livro Viagens a Bordo das Comitivas Pantaneiras. Fiquem atentos na segunda edição. É maravilhoso o livro, vale a pena você comprar. Tá bem? Olha, eu só queria finalizar rapidinho. Fica à vontade. A minha experiência aqui no Entrevistando foi uma experiência ótima, foi o que me deu bagagem e currículo para eu continuar na profissão. E eu acho que o trabalho que a universidade desenvolve com os estudantes é um trabalho importante para formar os estudantes para o mercado de trabalho. Então, para mim é uma honra estar aqui conversando com você, porque eu estive do outro lado e sei quanto é importante essa experiência. Débora, foi um prazer em tê-la aqui no Entrevistando. Você sempre será bem-vinda pela TV Pantanal, pelo Entrevistando. A gente espera que você venha mais vezes aqui, dar entrevista para a rádio, para a TV. Você vai ser sempre bem-vinda e parabéns pelo seu trabalho, por esse livro que está maravilhoso. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada a toda a equipe aqui da Uniderp. Muito bem, gente. O Entrevistando vai ficando por aqui. Para você, um grande abraço e até a próxima.